Boa noite, bem-vindos ao Projeto Comida e Cultura. Hoje a gente vai conversar com a Andrea Pesec. Oi, Ju, bem-vinda. Eu vou apresentando ela enquanto ela chega. A Andrea, ela é educadora, é jardineira agroecológica, é permacultora e é também videoartista. Ela participa da horta comunitária aqui em São Paulo chamada a Horta das Corujas. Ela também faz parte do coletivo Ocupe e Abrace, e do projeto Nascente São Paulo e também do Dom Coletivo Permacultores Urbanos. E hoje a gente vai conversar com ela para entender o porquê que a gente precisa de solos permeáveis aqui dentro da nossa cidade para poder continuar aqui na cidade, né? Estamos aguardando, daqui a pouquinho ela está chegando. Bem-vindos. Também queria contar para vocês que a gente tem várias entrevistas gravadas aqui no nosso canal, que vocês podem assistir todas elas no nosso IGTV ou no nosso canal do YouTube. Chegando. E a partir da semana que vem, as entrevistas vão ser feitas às quintas-feiras ao invés das terças-feiras, mas a gente vai contando e anunciando para vocês. Oi, André, bem-vinda. Olá, tudo bom, querida? Tudo bom, e você? Obrigada por ter aceitado Tudo o nosso bem. convite. É um prazer, obrigada pelo convite. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô, e você? Me ouve bem? Também. Estou te ouvindo bem. Eu já dei uma apresentada aqui para o pessoal, quem vocês são, quem você é, desculpa, quem você é, porque vocês, porque uma horta dentro de uma cidade depende de muitas pessoas, né? É verdade. A gente acaba Então, sendo muitos. acaba sendo muitos. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né? Você é educadora, como é que você chegou na permacultura? Tá. Então, eu nasci em São Paulo e fui estudar arquitetura na FAO. E quando eu estava na faculdade, eu tive a minha filha. E aí eu catei ela e fui morar no sítio. Ai, que Porque delícia. eu não conseguia imaginar como criar uma criança, um bebê numa cidade como São Paulo. Então eu catei ela e me mandei para o mato. E lá fiquei durante uns 5 anos com ela. E eu plantava a papinha dela e vivia muito em contato com a natureza. Ela foi criada pela mãe natureza. Hum, Mas que bom. aí eu tive mais filhos e voltei para a cidade de São Paulo. E quando eu voltei, foi assim muito difícil me adaptar de novo, porque eu sentia muita falta da natureza. E logo assim, alguns anos depois, começou a Horta das Corujas, muito perto da minha casa. Então eu já colei na horta e foi lá que eu aprendi basicamente tudo que eu sei sobre não só agroecologia, mas como trabalho em comunidade, e como regeneração de nascente e de regeneração da natureza e essa possibilidade de fazer isso numa cidade como São Paulo. E aí, assim, isso foi em 2012. Em 2013, começou a nascer o coletivo Ocupe e Abrace, que é um coletivo que atua na Praça da Nascente. E essa praça ela é Uhum. cheia de nascentes. Nós restauramos 8 nascentes lá, fizemos lago, fizemos horta. E então a minha trajetória começou nessa onda de regeneração do espaço público. Que maravilha. É, e foi aí É, que eu aprendi. que você começou a se envolver. Eu queria que você contasse então um pouquinho mais como é que foi esse nascimento da Horta das Corujas, né? Ela já existia quando você chegou lá? Como é que foi? Contar para as pessoas que estão nos ouvindo. É uma horta que tem numa praça aqui em São Paulo, né? Na Zona Oeste. E, Mas contar como é que foi e quais foram os desafios, e ela ainda existe essa horta, né? Então como é que ela existe. funciona dentro da cidade? Então, a Horta das Corujas, ela fica na Vila Madalena. Quem Uhum. começou ela mesmo foi a Cláudia Visoni e umas pessoas que moravam lá perto, Madalena Buzo. E foi assim, eu cheguei bem no comecinho também.
mas é um movimento de trazer essa possibilidade de plantar na cidade, plantar comida sem veneno. E de trazer as pessoas para perto da natureza, né, numa cidade tão dura, e da origem dos nossos alimentos, como é que isso acontece. Então, ela é um espaço muito vivo, muito transformador. Todo mundo que colou na horta se transformou. Era muito legal isso, ver as pessoas chegando ali, meio estressadas, meio não sabendo bem o que fazer, e de repente irem se soltando, irem se libertando, irem se apropriando desse espaço que é de todos, né? Então, tem assim muitas camadas de transformação aí, né? Não só do espaço, mas das pessoas e da relação entre elas, né? A gente criar esse sentido de comunidade, uma comunidade cuidadora, uma comunidade que não tem hierarquia também, isso é muito bacana, né? Ninguém manda em ninguém, e a gente vai fazendo os combinados e tudo acontece. E na E Horta dos vocês, desculpa te interromper, uma curiosidade, vocês tiveram que pedir permissão para a prefeitura para poder estar mexendo naquele espaço que é público, mas e é nosso, mas eu sei, já ouvi situações que a prefeitura, enfim, vetou algumas ações, então eu queria que você contasse um pouquinho também. Nesse momento inicial, tinha uma das pessoas que trabalhava no CADES da subprefeitura. Então, ela Uhum, conseguiu ali uma autorização, mas não foi tão assim uma coisa que, se tivesse ou não, nós iríamos fazer de qualquer forma. Não seria um impeditivo não ter. uhum, Porque quando a gente faz com esse sentimento de responsabilidade e de se apropriar do que é de todos de uma forma que inclui a todos e inclui esse cuidado, né? Eu acho que é muito legítimo que a gente faça isso até sem autorização, certamente. né? Inclusive para abrir caminhos para políticas públicas. Mas hoje já existe um mapeamento da prefeitura com todas as hortas urbanas da cidade de São Paulo, todas as iniciativas de hortas. Então, já é oficialmente reconhecida. Isso é muito legal também. Que maravilha, não sabia desse dado. E aí você falou que tinha uma coisa de vocês bem democrática, né, bem horizontal. E como que as decisões eram tomadas? Então, o que plantar? Quem que decidia? Era uma comissão? As pessoas vão chegando? Como é? Eu acho que foi assim, muito espontâneo, de uma forma meio orgânica, né? A gente foi Bem combinando mesmo, natural. bem natural. E teve até uma época em que na horta cada pessoa, cada voluntário tinha um canteiro e cuidava daquele canteiro. Mas a gente percebeu que o mais legal era que todos os canteiros fossem de todos e todos cuidassem de tudo. Mas você, por exemplo, se você chega na horta hoje, você pode escolher o que você mais gosta, né? Isso que é legal também. Eu adorava mexer com as águas, então eu sempre colei nas nascentes e fiquei cuidando das nascentes. E Uhum. aí, se você gosta de mexer na composteira, se você gosta de plantar, capinar, sempre tem trabalho para todo mundo. Que legal. E me diz uma coisa, Deu uma cortada. Oi. deu uma cortada, voltou agora. Oi. Você estava falando que você gosta sempre das nascentes, você falou também do projeto da arte, né? Então, da Praça da Nascente. Que vocês Isso é uma coisa. recuperaram várias nascentes ali. É uma praça que tem na Avenida Pompeia, não é isso? Isso, é essa E eu queria que você praça. contasse um pouquinho também. O que que seria recuperar uma nascente dentro de uma praça, né? Como é que funciona isso? Porque eu imagino que os prédios ali em volta devem ter mexido bastante com. Com certeza. Uma coisa interessante é que tem uma iniciativa que chama Rios e Ruas, não sei se você já ouviu falar, mas essa iniciativa também foi a coisa que mudou a minha visão da cidade e do nosso papel como cidadão. Uhum, Essa iniciativa, ela leva as pessoas para caminharem em excursões ao longo dos cursos dos rios ocultos na cidade. Então, a gente em São Paulo tem
mais de 4.500 quilômetros de cursos d'água, milhares de nascentes. E a gente desconhece essa abundância, porque estão todos, praticamente todos canalizados, escondidos e tratados como esgoto também. Uhum. Depois que eu fiz essa expedição, a gente foi assim achando as pistas de um rio. Eu percebi que a gente tem a possibilidade de reverter essa desertificação que São Paulo está caminhando, né? E essa lógica toda do tratamento das águas. E isso é legal porque a história da Praça da Nascente tem muito a ver com as pessoas fazerem isso e não esperarem o poder público fazer isso. De uma Uhum. forma muito tranquila também, muito divertida, muito simples e sem dinheiro. A gente nunca precisou de nenhum dinheiro. Então essa Que praça incrível, ela né? Isso é, mostra como é possível, né? é super possível. Assim, numa escala pequena e com o que a gente consegue fazer com nossos braços e abrindo caminhos para políticas públicas. Eu acho que isso é um caminho muito bacana, né? Porque toda transformação, ela parte da sociedade, ela não parte do poder público, você não pode ficar esperando isso. E isso é muito inspirador, né? Casos assim como a Horta, como a Praça da Nascente. Então essa praça ela era totalmente abandonada, as pessoas tinham medo de entrar lá. Era realmente Uhum. perigoso. Você entrava, não sabia se ia sair. E era um matagal e as energias estavam todas paradas ali, era bem complicado. Mas a gente foi fazendo um grupo, né, que depois se tornou esse coletivo, Ocupe Abrace. Era aquela época dos Occupy Wall Street, Occupy, e a gente falou, Uhum. vamos ocupar, mas vamos abraçar também, vamos ocupar, mas vamos cuidar. Então foi isso que a gente fez. A gente foi fazendo todo fim de semana mutirão, mutirão, mutirão. Então a gente foi primeiro limpando o lixo, e aos poucos a gente foi descobrindo essas nascentes. Então, Que os incrível. moradores antigos, eles contavam para a gente que antes as crianças brincavam nessas águas, era tudo corria a céu aberto, os corregozinhos, as nascentes, e todo mundo bebia essas águas. E aí, com a urbanização e essa história toda de esconder as águas, elas foram todas escondidas e estagnadas. Tinha algumas que tinham até uns troncos assim gigantes socados na nascente para ela não correr. Então a gente foi Que tirando loucura. loucura. A gente foi tirando esses troncos, tirando o cano, tirando tudo e deixando que elas fluíssem. Então a gente fez isso em 8 nascentes e todas essas águas acabam num lago que a gente construiu. E esse lago, ele é um berço de vida, tem assim centenas de espécies de seres vivos ali em equilíbrio. E tem um biólogo, inclusive o Sandro Von Matter, que ajuda a gente a manter esse equilíbrio. Então, tipo, às vezes tem, né, que o pessoal vai trazendo peixinho, vai trazendo sapinho, e às vezes sapo assim na rua inteira. Parecia que a rua estava viva de noite. Isso é super legal, na verdade, né? Porque quando você vai lá de noite na praça, parece que você está na roça. Assim, você escuta o sapo cantando e a bicharada. Incrível Isso como a natureza ela consegue, né, se regenerar, apesar de tudo que a gente faz com ela, né, esconder os rios, acabar com tudo, secar tudo, e se você dá a chance, ela, né, se regenera. É o que nos dá um certo otimismo, né, nesse momento. e eu acho que a gente precisa desse otimismo, a gente precisa desse sonho, sabe? Dessa utopia. Eu acho que é isso que nos leva adiante, porque senão a gente cai numa depressão, né? Que não tá fácil. Mas eu acho que um dos papéis da Praça da Nascente é isso, é manter o sonho vivo, a possibilidade de ter nossos rios de volta, a natureza convivendo na cidade. E ela, é que nem você falou, bastam poucos impulsos para que ela se regenere sozinha. É muito rápido. A natureza tem uma força que a gente nem imagina. Pois E, é, e é uma prova, né, de que é possível, né? É o que você sim, falou, que é um incentivo para as políticas públicas, né?
Isso. Um exemplo. E começarem a olhar para tecnologias da natureza, né? Não precisamos de grandes obras, a gente precisa aprender o que a natureza faz. Então, por exemplo, tem alguém falando natureza, tem É, a outra Juliana. pessoa, nós corremos risco de extinção. Sem Exatamente. dúvida, né? E é essa que eu acho que é a nossa história e a nossa missão neste tempo, neste lugar. É a gente não só acreditar, como fazer coisas, sejam lá quais forem e na escala que for, na escala que a gente consegue. Então, aí que surgiu também a história do jardim agroecológico, que é Então, aí, eu queria te perguntar, porque eu vi, desculpa te interromper, mas eu vi fotos, né, do seu jardim antes e depois. E é inacreditável, né? É incrível ver como um lugar pode se transformar mesmo. Então, eu queria que você contasse isso pra gente. Você já ia começar contando, mas eu só queria contar para quem está ouvindo que eu vi essas fotos e sugiro que vocês entrem no site, no Instagram, né? É @jardim agroecológico, isso, não é isso? Lá isso, também dá para ver, né? O que vocês fazem, que é dá para incrível. ver. Conta Uhum. um pouquinho então pra gente desse projeto. Então, a casa que eu morava em São Paulo, ela ficava exatamente entre a Horta das Corujas e a Praça da Nascente. E Uhum, uma moradora comprou a rua inteira, inclusive a minha casa, para fazer um prédio. A gente acabou saindo de lá e eu fiquei um ano procurando uma casa para mudar. E nessa busca, eu fui vendo que a maioria das casas ou não tem jardim, eles estão concretados, né? Ou tem uma grama, um gramado. E alguma uhum, planta tal que não, né? Alguma planta até exótica. E eu fui me distanciando um pouquinho mais de São Paulo, cheguei até aqui a Granja Viana, Carapicuíba, que é 40 minutos de São Paulo, 20 quilômetros, um pouquinho. E achei uma casa que fica do lado de uma nascente, do lado de uma florestinha. E o jardim uhum, dessa casa, ele estava completamente abandonado. Tinha só uma grama bem ressecada e o solo bem degradado. E algumas uhum. plantinhas assim ornamentais. Então, eu decidi trabalhar nesse jardim de uma forma a inspirar as pessoas a transformarem esse espaço, que todo mundo tem um espacinho, num lugar que seja um abrigo de biodiversidade, né? Insetos e todo tipo de bichinho que tiver ao redor. Um lugar que possa infiltrar a água da chuva para abastecer nossos lençóis freáticos, né? Essa coisa do cimento e essa grama também é sempre um lugar também. A maioria dos jardins tem muito cano de drenagem. Se tem grama embaixo, você vai ver que tem drenagem. Então Uhum. vai embora toda essa água rapidamente. Então eu fiz o contrário. Aqui estava cheio de cano de drenagem. Eu fui achando eles e tirei todos. Tirei toda a grama com a enxada e comecei a construir claro, fiz uma composteira para já ter solo, né? Enquanto eu ia fazendo toda essa infraestrutura, fiz uma composteira e fui fazendo com que o solo se tornasse esponjoso para poder segurar a água da chuva. Fui fazendo jardins de chuva, biovaletas, fiz também círculo de bananeira para aproveitar a água da pia da cozinha. O que que é um E jardim de chuva? Desculpa te interromper. O que que seria? jardim de chuva é basicamente um canteiro côncavo em forma de bacia. Hum, Isso permite que quando chove, a água fica ali e vai aos poucos sendo absorvida pelo solo até eventualmente chegar no nosso lençol freático. Então é um canteiro entendi. que é, é muito legal, é uma tecnologia que está sendo usada em muitas cidades para combater enchente, né? Porque a enchente vem da gente ter o solo impermeabilizado, Entendi. não conseguir penetrar no solo. E isso é péssimo para os nossos rios, porque chega toda essa água suja da rua no rio direto. E o jardim de chuva, além de tudo, ele filtra a água. Você coloca plantas ali e o solo vai começando a ficar esponjoso também. E isso permite que a água vá sendo filtrada e chegue no lençol freático limpa.
Então melhora a qualidade Nossa, de vida. então por isso a importância da gente ter mais áreas permeáveis, né? As pessoas teriam que ter essa educação para entender o porquê de não fechar tudo, concretar tudo, né? Que isso tem uma importância real, né? Até para a vida das pessoas que gostam de metrópole, dessa coisa mais cimentada, né? Isso, isso. Então, a ideia do jardim é essa, como que cada jardim pode contribuir para o ecossistema do todo, né? Como é que ele pode contribuir para o todo. Uhum. Nesse, nessa questão da água, muito forte. Então, até o meu vizinho, aquele tinha um concreto, ele já tirou, a gente já está fazendo, Você já convenceu. começou a contagiar. E a ideia do jardim é essa, é de contaminar as pessoas com essa visão de que a gente pode, como uma unidade, cada jardim sendo uma unidade ecológica, que faz parte de um todo, né? Não, é incrível aquilo que você estava falando antes, né? De que cada um com as suas pequenas ações, mesmo que micro de formiguinha, né? Porque realmente se cada um cuidasse do seu jardim, né? Do seu entorno, o todo realmente ficaria muito melhor. E a ideia da biodiversidade, o Círculo de Bananeiras também é muito legal. Conta, eu sei o que que é, já vi, mas queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo, quem não conhece, de Ah, repente dá tá. vontade de Uhum. fazer. Ah, legal. Então, o Círculo de Bananeiras eu fiz para a água da pia da cozinha, que é uma água que está cheia de nutrientes, é uma água boa e ela geralmente vai embora com o esgoto. Então, eu desviei o cano, em vez de ir para o esgoto, eu conduzi ela para uma bacia que eu cavei. Eu fiz em 2 dias, é muito fácil. Então, primeiro eu cavei uma bacia de mais ou menos 1 metro de profundidade por 1,5 metro de diâmetro. No fundo da bacia, a gente coloca troncos, galhos e no topo folhas, e é só isso. Então, esse cano que sai da cozinha é conduzido para o centro dessa bacia, e quando você Uhum, lava a louça, essa água vai entrando na bacia, os micro-organismos começam a habitar esses nichos, né, dos troncos, dos galhos e folhas, e vão digerindo todo esse material, e no entorno você planta bananeira ou planta taioba, tem várias, o que você quiser na verdade, né? Folhagens de folhas largas, legal. E elas vão evapotranspirar essa água e vão produzir bananas, né? uhum. Então você está mantendo, fechando um ciclo, né? Um pequeno ciclo. Em vez da água ir embora, ela está produzindo alimento, hidratando o solo por baixo, e é incrível, porque eu nunca preciso regar essa área do jardim que é aqui na frente, eu nunca rego. Só o círculo de bananeiras dá conta de hidratar todo esse solo. Com essa água que saiu da pia. Incrível, Isso. né? E a gente precisa ter esse olhar muito próximo para a água. Ela faz toda a diferença em qualquer regeneração, né? A gente precisa muito regenerar as águas. Então, eu também fiz uma cisterna para recolher água da chuva. Ela tem 3.000 litros e mesmo que venha 3 meses de seca, eu tenho água para poder regar. Às vezes a Sabesp corta o fornecimento, eu já socorri vizinho com um balde de água da cisterna para poder dar descarga, pelo menos. Então a gente tem que criar umas resiliências assim, né? E fiz Super um lago, importante. é, eu fiz um lago de chuva, né? A partir da água da chuva. E esse lago é incrível como muda toda a dinâmica do jardim, a presença da água pura. E o lago tem um equilíbrio natural. Não tem. Doug! Ai, meu cachorro. Não tem nenhum filtro, nenhuma bomba, nem nada complicado, nenhum cano, nenhum fio. Uma bacia que eu revesti e a água da chuva encheu ele e pronto. Eu enchi de plantas macrófitas, que são plantas que purificam e oxigenam a água. E hoje ele é assim, parece um berço de vida. Vem todos os bichinhos beber água, Ai, que vem lindo. as abelhas, elas precisam muito de água. A gente não percebe, mas as abelhas, as borboletas, as libélulas. Agora ele está cheio de girino, vem os sapos. Então é um lago selvagem mesmo, para a vida que está ao redor poder ter água. E ele não dá nenhum tipo de trabalho nem nada, tá? A água sempre pura e cristalina. Que incrível, né? E aí, nesse perfil que você tem do Jardim Agroecológico, eu vi que você está ensinando algumas pessoas a
a como fazer o seu próprio jardim e outras coisas, né? Eu vi um videozinho que vocês postaram de como fazer a composteira, que você vai, acho que postar mais, né? Mas você fez tipo um teaser, assim, e Sim. aí você falou uma frase que eu achei muito linda, que eu até anotei aqui. No final do vídeo você fala: o que a gente está fazendo é imitar o que a floresta faz há milhões de anos, né? Achei tão bonito isso, porque é isso, né? A gente precisa aprender a observar mais a natureza e levar essas tecnologias que você citou, né? Levar essas tecnologias para dentro das nossas casas e para fora também, né? Para as nossas cidades, né? Para poder continuar vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como, bom, você já falou um pouco, mas como a importância dessa observação, né, da gente se inspirar talvez, né, na natureza. Aham. É, todo o ensinamento vem da natureza. Ela tem a tecnologia perfeita para purificar a água, purificar o ar, produzir alimento, melhorar o solo. Ela é a grande mestra. Então, o nosso papel é aprender com ela, é humildemente nos colocar diante dessa maravilha que ela é de perfeição e aprender com ela. E é simples, na verdade, porque basta observar com atenção, porque você também é natureza, você, né, a gente não está separado dela, nós somos natureza. A gente se separou nessa loucura que foi essa urbanização e essa concretação de tudo e esse distanciamento. Mas quando você começa, vira uma chavinha e se conecta aos processos naturais. Então, por exemplo, a composteira. Realmente, a floresta faz isso, cai o galho, o bichinho morre, o passarinho faz cocô, a fruta cai. E isso tudo produz o solo mais maravilhoso e perfeito que existe. A gente não precisa de nenhum adubo químico, nunca Nem o precisou. fertilizante, nem nada disso. Pois Não, é. a natureza nunca precisou e sempre produziu abundância. Então, a gente olhando como que ela faz, a gente é só imitar. Então, a composteira é exatamente a imitação do que ela faz. Tem vários outros benefícios, né? De, por exemplo, só uma composteira. Se todo mundo fizer uma composteira, a gente vai deixar de mandar para o aterro todo esse material que vira o melhor solo do mundo e vai estar também sequestrando o carbono da atmosfera e revertendo essa história do aquecimento, né, da nossa crise climática. A gente vai Uhum. reintroduzindo o carbono no solo. Então, são atitudes muito simples. Uma outra coisa que é muito simples é cobrir o solo com folhas. Quando você vai na floresta, você vê que está sempre o solo coberto com folhas. Se você levanta as folhas, você vai ver o solo preto, fofo, lindo, com aquele Úmido. cheiro úmido, isso. Então, isso conserva a água, conserva os micro-organismos, protege de erosão, só traz benefícios, reintroduz o carbono no solo. Então, são atitudes realmente muito simples. Você não precisa estudar, né, nada. Você, com poucas instruções e poucas inputs assim que você recebe, pronto, você já entra nesse lugar de se apropriar desses conhecimentos e praticar, que realmente é muito simples. Pois é, Então, o Comida e Cultura, nós somos um projeto que a ideia é a gente ensinar as crianças a cozinharem dentro das escolas, né? A gente está num legal. currículo aqui em São Paulo e a ideia é que a gente vá para vários currículos de várias escolas, atingindo vários estudantes, né? E a ideia não é simplesmente que as crianças aprendam a cozinhar, que já é uma coisa bastante incrível, né? Porque propicia autonomia e um monte de outras coisas, um olhar crítico, né, para o que elas estão comendo e como isso está interferindo no corpo delas, né? Mas a gente gosta muito de trazer esse olhar sistêmico mesmo, né? Então, desde onde o alimento foi plantado, como, por quem que ele foi plantado, aonde ele, né?
e depois o que, que precisa para que ele cresça, né? Essa questão importante das águas, né? A gente fala bastante sobre isso com as crianças, tem uma pequena hortinha lá, e a gente tenta fazer todo o ciclo, composta, tem minhocário, e mostrando toda a biodiversidade também que existe no Brasil, né? Trazendo todos os biomas, para que a gente entende, assim como você falou, que a gente é natureza, que em algum momento, não só quando vieram as cidades, mas talvez antes disso, né, houve uma ruptura mesmo, né? As pessoas começaram a entender, acho que mais assim na industrialização veio bastante isso, né? Entender que a natureza está aí como um bem de consumo, né? Para servir nós, seres humanos superiores a todo o resto. E agora a natureza está dando, não é que dando troco, mas está nos mostrando, acho que ela nem faria isso com a gente, mas ela está simplesmente abrindo nossos olhos e falando, olha só o que vocês estão fazendo. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho que você faz, o trabalho nas praças, é isso que você falou, né? Trabalho de formiguinha, às vezes a gente se vê sozinho, fazendo uma coisinha tão pequena, fala, será que isso vai chegar em algum lugar? Mas com essas lives que a gente tem feito, está sendo bastante inspirador e ver que em vários pontos, de várias maneiras, as pessoas têm né, se juntado e pensado em fazer tudo isso. E aí queria aproveitar e te perguntar se você acha que a alimentação tem a ver com o processo educativo. O que, que você pensa sobre isso, né? O que se o alimento é capaz também de trazer para a gente esse olhar, né, da educação. Ah, eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. O alimento está na base disso, dessa grande transformação. Porque a partir do momento que a gente começa a ter esse novo olhar para o valor do alimento e saber de onde ele veio, tudo muda, a sua percepção toda muda. E também a regeneração, né? Essa cultura de plantar tudo com veneno, é o que nos levou a essa nossa crise também. Então, Uhum. mudar o modo de produzir nosso alimento com a ótica da agroecologia, da permacultura, da natureza, e consumir esse alimento que tem uma outra qualidade, um alimento plantado com esse cuidado da agroecologia e da regeneração, ele tem uma outra qualidade nutricional, de sabor, de tudo. Então, eu acho que é uma missão assim fundamental é trazer as crianças para perto disso, é mudar essa coisa de consumir tudo prontinho, né, nos pacotinhos, cheio de umas É. formulinhas ali que você nem sabe o que é, e, e perceber que, claro, tudo muda completamente no mundo inteiro, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente agora tem, né, para vencer esse turning point que a gente está, é mudar o nosso modo de consumir, o que a gente come, né? Com certeza. É muito E eu legal. fico pensando que só através da educação, né? Só através desse entendimento, né? Porque a pessoa para mudar, para se, né, para transformar o jeito como ela pensa, só a partir de entender. E como é que ela vai entender? Só se as pessoas que já estão nesse movimento conseguirem passar essas informações mesmo, né? Porque eu estou falando assim da grande população, né? Não estou falando de uma classe média, né? Eu estou falando que isso teria que chegar realmente em camadas, fazer um trabalho de base, assim como tem o outro lado da moeda que fez um trabalho de base tão grande que aí acho que a gente elegeu as pessoas que a gente acabou elegendo, né? Como população. Então eu fico achando que a gente tem que fazer um trabalho de base inverso Uhum. com todo esse tipo de informação para que realmente as pessoas comecem a entender a importância de não só se fazer essas coisas particularmente, mas como você falou, de se criar políticas públicas que nos permitam continuar sobrevivendo em cima desse Uhum. planeta, né? Uhum. Enfim, foi só um É, desabafo emocionado, porque é, realmente mas tá bem sim, complicado esse é, momento, é, né? Enfim, sim. André. Uhum. E É.
Então, voltando um pouco para a história do plantio, você acha que é possível uma transformação mesmo desse sistema que a gente tem de, de plantio convencional, vamos dizer assim, a gente transformar isso numa agroecologia, assim, uma coisa maior, porque a gente tem tanta monocultura, né, tanta aqui no Brasil, você acha que poderia ser transformado ou é uma ideia muito utópica, uma transformação dessa amplitude, vamos dizer? Eu acredito que sim. Os sistemas, por exemplo, de produção de alimentos agroflorestais, que é muito bacana, eles já estão sendo experimentados em larga escala no Brasil e eles dão super certo, são mais produtivos do que os sistemas convencionais com veneno. Uhum, E então, já existem muitos exemplos. O MST, ele produz o melhor arroz orgânico, eles produzem muita comida, tudo com a agroecologia, sem veneno. Então, tudo uhum. orgânico. Então, é claro, é possível, sem dúvida alguma. O que a gente está lutando é contra essas forças antigas, né, que estão ali ainda se segurando, mas logo eles vão cair, eles não vão ter tanta força para se segurar contra tudo e todos, porque é muito urgente que eles caiam, né, saiam desse lugar de comando e de decisão, mas tem uma resistência muito forte do outro lado, e eu acredito muito nela. E eu acredito que nós, dessa resistência, temos a natureza a nosso favor, que é a maior força que existe. Então, e sim, é possível regenerar. A natureza nunca para de regenerar. Você vê, às vezes você está andando na rua, tem uma fresta de concretinho e está nascendo uma florzinha ali no meio do concreto. É verdade, é Ela verdade. nunca para. Então, eu acho que uma das nossas missões também é ter essa esperança, sabe? Se a gente segurar essa onda mesmo, né? Com essa. E não é uma esperança utópica, no sentido de ser. É uma esperança real. Eu acredito de verdade, a gente pode. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente pode, e a gente pode começar onde nós estamos, do jeito que conseguimos, e contaminando quem a gente conseguir, e transformando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você vai ver, a gente juntos tem uma grande potência de transformar. Eu É acredito. isso mesmo. Que bom ouvir você falar. A Elaine de Azevedo também falou, a gente não pode, nesse momento, a gente pode até estar um pouquinho pessimista, mas a gente tem que ter ações otimistas, né, que vão contagiando. E Uhum. é isso mesmo que você falou. Deixa eu ver aqui, o Gilberto está falando, se as pessoas não jogarem meio prato de comida no lixo cada vez que se alimentam, já seria 50% a mais de alimento disponível. Sim, essa questão de desperdício também é uma questão que está totalmente ligada com o alimento, né? E totalmente ligada também com a compostagem, né? A É. regeneração, tudo isso que a gente está falando. É um ciclo mesmo, né? Que tem que se Uhum. fechar. Uhum. Exatamente isso. Gilberto, né? Eu concordo. O desperdício, inclusive também o desperdício de água, tem um dado que é 40% da água da Sabesp se perde nos canos velhos e furados em vazamento. E É aí tem que. mesmo, nossa senhora. Não conhecia esse dado, é muita água, né? Opa, travou para mim um pouquinho você. Oi, Andréia. Deu Agora uma voltou. saída. É. Então tá. O Falei que não desperdício. sabia desse dado de 40% de água perdida. Isso. Então, se a gente se focar em não desperdiçar, a gente vai ter abundância de água, por exemplo. E essa história do desperdício de alimento é uma loucura. Só 5% me parece, são compostados nos Estados Unidos, tem esse dado, só 5%. Então, dos resíduos orgânicos. Isso poderia estar produzindo o melhor solo do mundo. Então, por outro lado, tem exemplos de cidades que já estão fazendo isso, como São Francisco, é incrível, eles compostam absolutamente tudo. Então a gente tem que ir pelos exemplos que já estão dando certo e ir expandindo, né? Eu acho que essa é uma lógica que a gente pode seguir.
É isso mesmo. E Andréia, você durante essa pandemia tem mudado a sua alimentação? Ela continuou da mesma forma? Teve algum tipo de alteração? Conta pra É, gente. um pouco sim, aqui pertinho de onde eu moro tinha uma feirinha orgânica todo domingo. E aí com a pandemia ela fechou. E assim, é um pouco difícil conseguir o alimento orgânico por aqui, mas eu vou me virando e eu planto bastante tudo que é folha. Então eu dou um rolê todo dia no jardim, eu saio com uma mão cheia de coisa verde. Tudo misturado, geralmente mato, né, as punk, que eu adoro, elas são incríveis. Uhum. Eu gosto mais de plantar punk ou de deixar elas Imagino crescendo. que no seu jardim deve aparecer muito, né? Não, Porque é se você incrível. deixa assim livre, Uhum. Eu acho que metade, tem umas 300 plantas, mais ou menos metade veio sozinha. É porque a gente vai melhorando o que solo, vai incrível! melhorando a captação de água e tal, e de repente você vê o jardim tá cheio de plantas, às vezes eu nem sei quem é, mas deixa ela lá. E É isso que eu isso ia te geralmente, perguntar. Quando você não sabe o que é, você deixa, aí você procura saber o que é é, depois, assim? sim, tem um grupo no Facebook que chama Identificação Botânica e tem outro que chama Identificação de Punk. Então você tira a foto, fala onde é, e eles logo tem Hum, algum biólogo ali, um botânico que te fala o que que é. É bem legal. que máximo. É. É, Identificação botânica. Vou isso. até anotar. Ou identificação Legal. de ponto também tem outro, bem legal. E, e assim, eu acho que. Então, minha alimentação mudou um pouco nesse sentido de não ter mais a feirinha, mas eu estou sempre com as folhas, pelo menos aqui, que a gente consome todo dia. E a minha alimentação é bem simples, na verdade, não tem nada de muito elaborado. Tudo que eu consigo comprar orgânico eu compro, né? Você lembra de quem te educou alimentarmente, assim, quem te ensinou a comer na sua infância? Como é que foi esse processo? A, a minha avó materna era iugoslava e ela cozinhava as comidas da Iugoslávia. E eu aprendi a fazer um monte de comidas com ela, principalmente os doces. E eu Que faço delícia. todo Natal, eu faço esses doces iugoslavos. E a minha mãe também me ensinou. E o meu pai é tcheco. E ele também cozinha muito bem. Agora não, que ele está muito velhinho, mas ele cozinhava muito bem. Principalmente, bom, caças, né? Carne de caça, coelho, pato, esses bichos ele adorava. E muitos molhos, e uns pães cozidos, e muitos molhos. Que delícia. Então, Então era eu uma aprendi família muito que com ele. cozinheiros, né? Que gostavam de Sim, cozinhar. muito. E aí, Que então eu aprendi maravilha. bastante coisas com eles e ensinei meus filhos. E quando são comemorações, a gente faz aquelas tipo Vepsok Nednozelno, aquelas comidas Svetkovic Nedlik, Que 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 não dá é? nem Que que é? Que é? Conta pra gente assim, mais ou menos, como a comida, como que é? isso. Vepsok Nednozelno, por exemplo, é um porco assado com um monte de legumes e zelno é chucrute. Eles fazem muito Hum, fermentado, né? Então, na casa da minha avó era muito legal, ela tinha subterrâneo uma geladeira, assim, que não era, era só o frio da terra mesmo, e um monte de potinhos de tudo que era fruta, tudo que era legume, ou picles, né, ou chucrute, ou as geleias, as compotas. que delícia. No inverno eles colhiam, aí preparavam tudo para no verão eles colhiam para poder ter no No, inverno. no inverno. É Você sabe que incrível. outro dia a gente estava ensinando as crianças que a gente tem feito aulas online e as famílias acabam participando, né, com esse afastamento social. E a gente estava ensinando a fazer geleia e um avô justamente contou exatamente o que você está contando. A gente estava fazendo geleia de morango e ele falou que eles colhiam no verão e aproveitavam para deixar abastecido e faziam as geleias que se mantinham depois do inverno porque não tinha muita comida, né? O E Gilberto está perguntando em é, que região a gente está. Não sei se foi a pergunta para mim ou para você, mas ambas estamos em São Paulo, né? eu estou em Carapicuíba, que é Grande São Paulo, né? Grande São Paulo, que é onde fica o seu jardim agroecológico, né?
isso. que ela contou no início da entrevista. E o projeto Comida e Cultura também está em São Paulo, a gente está numa escola na Zona Oeste de São Paulo também. Ai, que legal. É, e a gente está muito animado em ampliar o projeto e ir para outros lugares, porque é um assunto que a gente vê que reverbera muito, né? Assim, ensinar as crianças a comerem acaba reverberando nas casas, né? Nas famílias, todo mundo começa a repensar a alimentação, repensar em todos esses ciclos e a querer ter composteira em casa. Então, é o que você falou, ir contaminando, né? De boas ideias e bons hábitos, né? E a partir da semana que vem, as entrevistas vão ser feitas às quintas-feiras ao invés das terças-feiras, mas a gente vai contando e anunciando para vocês. Oi, Andréia, bem-vinda. Olá, tudo bom, querida? Tudo bom e você? Obrigada por ter aceitado Tudo o nosso bem. convite. Ai, é um prazer. Obrigada pelo convite. E a partir da semana que vem, as entrevistas vão ser feitas às quintas-feiras ao invés das terças-feiras, mas a gente vai contando e anunciando para vocês. Oi, Andréia, bem-vinda. Olá, tudo bom, querida? Tudo bom e você? Obrigada por ter aceitado Tudo o nosso bem. convite. Ai, é um prazer. Obrigada pelo convite. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô, e você? Me ouve bem? Também. Estou te ouvindo bem. Eu já dei uma apresentada aqui para o pessoal, quem vocês são, quem você é, desculpa, quem você é, porque vocês, porque uma horta dentro de uma cidade depende de muitas pessoas, né? É verdade. A gente acaba Então, sendo muitos. acaba sendo muitos. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né? Você é educadora, como é que você chegou na permacultura? Tá. Então, eu nasci em São Paulo e fui estudar arquitetura na FAO. E quando eu estava na faculdade, eu tive a minha filha. E aí eu catei ela e fui morar no sítio, Ai, que porque delícia. eu não conseguia imaginar como criar uma criança, um bebê numa cidade como São Paulo. Então eu catei ela e me mandei para o mato. E lá fiquei durante uns 5 anos com ela. E eu plantava a papinha dela e vivia muito em contato com a natureza. Ela foi criada pela mãe natureza. Hum, Mas que bom. aí eu tive mais filhos e voltei para a cidade de São Paulo. E quando eu voltei foi assim muito difícil me adaptar de novo, porque eu sentia muita falta da natureza. E logo assim, alguns anos depois, começou a Horta das Corujas muito perto da minha casa. Então eu já colei na horta e foi lá que eu aprendi basicamente tudo que eu sei sobre não só agroecologia, mas como trabalho em comunidade e como regeneração de nascente e de regeneração da natureza e essa possibilidade de fazer isso numa cidade como São Paulo. E aí, assim, isso foi em 2012. Em 2013, começou a nascer o coletivo Ocupe e Abrace, que é um coletivo que atua na Praça da Nascente. E essa praça ela é Uhum. cheia de nascentes. Nós restauramos 8 nascentes lá, fizemos lago, fizemos horta. E então a minha trajetória começou nessa onda de regeneração do espaço público. Que maravilha. É, e foi É, aí é, que eu aprendi. que você começou a se envolver. Eu queria que você contasse então um pouquinho mais como é que foi esse nascimento da Horta das Corujas, né? Ela já existia quando você chegou lá? Como é que foi? Contar para as pessoas que estão nos ouvindo. É uma horta que tem numa praça aqui em São Paulo, né? Na Zona Oeste. Mas contar como é que foi e quais foram os desafios, e ela ainda existe essa horta, né? Então, como é que ela Uhum. funciona dentro da cidade? Então, a Horta das Corujas, ela fica na Vila Madalena. Quem começou ela mesmo foi a Cláudia Visoni e umas pessoas que moravam lá perto, Madalena Buso. E foi assim, eu cheguei bem no comecinho também, mas é um movimento de trazer
essa possibilidade de plantar na cidade, plantar comida sem veneno, e de trazer as pessoas para perto da natureza, né, numa cidade tão dura, e da origem dos nossos alimentos, como é que isso acontece. Então, ela é um espaço muito vivo, muito transformador. Todo mundo que colou na horta se transformou. Era muito legal isso, ver as pessoas chegando ali, meio estressadas, meio não sabendo bem o que fazer, e de repente irem se soltando, irem se libertando, irem se apropriando desse espaço que é de todos, né? Então, tem assim muitas camadas de transformação aí, né? Não só do espaço, mas das pessoas e da relação entre elas, né? A gente criar esse sentido de comunidade, uma comunidade cuidadora, uma comunidade que não tem hierarquia também, isso é muito bacana, né? Ninguém manda em ninguém, e a gente vai fazendo os combinados e tudo acontece. E na E Horta dos vocês, desculpa te interromper, uma curiosidade, vocês tiveram que pedir permissão para a prefeitura para poder estar mexendo naquele espaço que é público, mas e é nosso, mas eu sei, já ouvi situações que a prefeitura, enfim, vetou algumas ações, então eu queria que você contasse um pouquinho também. Nesse momento inicial, tinha uma das pessoas que trabalhava no CADES da subprefeitura. Então, ela Uhum. conseguiu ali uma autorização, mas não foi tão assim uma coisa que, se tivesse ou não, nós iríamos fazer de qualquer forma. Não seria um impeditivo não ter. Uhum. Porque quando a gente faz com esse sentimento de responsabilidade e de se apropriar do que é de todos de uma forma que inclui a todos, e inclui esse cuidado, né? Eu acho que é muito legítimo que a gente faça isso até sem autorização, Certamente. né? Inclusive para abrir caminhos para políticas públicas. Mas hoje já existe um mapeamento da prefeitura com todas as hortas urbanas da cidade de São Paulo, todas as iniciativas de hortas. Então, já é oficialmente reconhecida. Isso é muito legal também. Que maravilha, não sabia desse dado. E aí você falou que tinha uma coisa de vocês bem democrática, né, bem horizontal. E como que as decisões eram tomadas? Então, o que plantar? Quem que decidia? Era uma comissão? As pessoas vão chegando? Como era? Eu acho que foi assim, muito espontâneo, de uma forma meio orgânica, né? A gente foi Bem combinando mesmo, natural. bem natural. E teve até uma época em que na horta cada pessoa, cada voluntário tinha um canteiro e cuidava daquele canteiro. Mas a gente percebeu que o mais legal era que todos os canteiros fossem de todos e todos cuidassem de tudo. Mas você, por exemplo, se você chega na horta hoje, você pode escolher o que você mais gosta, né? Isso que é legal também. Eu adorava mexer com as águas, então eu sempre colei nas nascentes e fiquei cuidando das nascentes. Uhum. Mas se você gosta de mexer na composteira, se você gosta de plantar, capinar, sempre tem trabalho para todo mundo. Que legal. E me diz uma coisa, Deu uma cortada. Oi. deu uma cortada, voltou agora. Oi. Você estava falando que você gosta sempre das nascentes, você falou também do projeto da, né? Então, da Praça da Nascente. Que vocês Isso é uma coisa. recuperaram várias nascentes ali. É uma praça que tem na Avenida Pompeia, não é isso? Isso, é essa E eu queria que você praça. contasse um pouquinho também. O que seria recuperar uma nascente dentro de uma praça, né? Como é que funciona isso? Porque eu imagino que os prédios ali em volta devem ter mexido bastante com. Com certeza. Uma coisa interessante é que tem uma iniciativa que chama Rios e Ruas, não sei se você já ouviu falar, mas essa iniciativa também foi a coisa que mudou a minha visão da cidade e do nosso papel como cidadão. Essa, Uhum. essa iniciativa, ela leva as pessoas para caminharem em excursões ao longo dos cursos dos rios ocultos na cidade. Então, a gente em São Paulo tem
mais de 4.500 quilômetros de cursos d'água, milhares de nascentes. E a gente desconhece essa abundância, porque estão todos, praticamente todos canalizados, escondidos e tratados como esgoto também. Uhum. Depois que eu fiz essa expedição, a gente foi assim achando as pistas de um rio. Eu percebi que a gente tem a possibilidade de reverter essa desertificação que São Paulo está caminhando, né? E essa lógica toda do tratamento das águas. E isso é legal porque a história da Praça da Nascente tem muito a ver com as pessoas fazerem isso e não esperarem o poder público fazer isso. De uma Uhum. forma muito tranquila também, muito divertida, muito simples e sem dinheiro. A gente nunca precisou de nenhum dinheiro. Então essa Que praça incrível, né? Isso é, mostra como é possível, né? é super possível. Assim, numa escala pequena e com o que a gente consegue fazer com nossos braços e abrindo caminhos para políticas públicas. Eu acho que isso é um caminho muito bacana, né? Porque toda transformação, ela parte da sociedade, ela não parte do poder público. Você não pode ficar esperando isso. E isso é muito inspirador, né? Casos assim como a Horta, como a Praça da Nascente. Então essa praça ela era totalmente abandonada, as pessoas tinham medo de entrar lá. Era realmente Uhum. perigoso. Você entrava, não sabia se ia sair. E era um matagal e as energias estavam todas paradas ali, era bem complicado. Mas a gente foi fazendo um grupo, né, que depois se tornou esse coletivo, Ocupe Abrace. Era aquela época dos Occupy Wall Street, Occupy, e a gente falou, Uhum. vamos ocupar, mas vamos abraçar também, vamos ocupar, mas vamos cuidar. Então foi isso que a gente fez. E a gente foi fazendo todo fim de semana mutirão, mutirão, mutirão. Então a gente foi primeiro limpando o lixo, e aos poucos a gente foi descobrindo essas nascentes. Então, Que os incrível. moradores antigos, eles contavam para gente que antes as crianças brincavam nessas águas, era tudo corria a céu aberto, os corregozinhos, as nascentes, e todo mundo bebia essas águas. E aí, com a urbanização e essa história toda de esconder as águas, elas foram todas escondidas e estagnadas. Tinha algumas que tinham até uns troncos assim gigantes socados na nascente para ela não correr. Então a gente foi Que tirando loucura. loucura. A gente foi tirando esses troncos, tirando o cano, tirando tudo e deixando que elas fluíssem. Então a gente fez isso em 8 nascentes e todas essas águas acabam num lago que a gente construiu. E esse lago, ele é um berço de vida, tem assim centenas de espécies de seres vivos ali em equilíbrio. E tem um biólogo, inclusive o Sandro Von Matter, que ajuda a gente a manter esse equilíbrio. Então, tipo, às vezes tem, né, que o pessoal vai trazendo peixinho, vai trazendo sapinho, e às vezes sapo assim na rua inteira. Parecia que a rua estava viva de noite. Isso é super legal, na verdade, né? Porque quando você vai lá de noite na praça, parece que você está na roça. Assim, você escuta o sapo cantando e a bicharada. Incrível Isso como a natureza ela consegue, né, se regenerar, apesar de tudo que a gente faz com ela, né, esconder os rios, acabar com tudo, secar tudo, e se você dá a chance, ela, né, se regenera. É o que nos dá um certo otimismo, né, nesse momento. e eu acho que a gente precisa desse otimismo, a gente precisa desse sonho, sabe? Dessa utopia. Eu acho que é isso que nos leva adiante, porque senão a gente cai numa depressão, né? Que não tá fácil. Mas eu acho que um dos papéis da Praça da Nascente é isso, é manter o sonho vivo, a possibilidade de ter nossos rios de volta, a natureza convivendo na cidade. E ela, é que nem você falou, bastam poucos impulsos para que ela se regenere sozinha. É muito rápido. A natureza tem uma força que a gente nem imagina. Pois E, é, e é uma prova, né, de que é possível, né? É o que você sim, falou, que é um incentivo para as políticas públicas, né?
Isso. Um exemplo. E começarem a olhar para tecnologias da natureza, né? Não precisamos de grandes obras, a gente precisa aprender o que a natureza faz. Então, por exemplo, tem alguém falando natureza, tem É, a outra Juliana. população, nós corremos risco de extinção. Sem Exatamente. dúvida, né? E é essa que eu acho que é a nossa história e a nossa missão neste tempo, neste lugar. É a gente não só acreditar, como fazer coisas, sejam lá quais forem e na escala que for, na escala que a gente consegue. Então, aí que surgiu também a história do jardim agroecológico, que é Então, eu queria te perguntar, porque eu vi, desculpa te interromper, mas vi fotos, né, do seu jardim antes e depois. E é inacreditável, né? É incrível ver como um lugar pode se transformar mesmo. Então, eu queria que você contasse isso pra gente. Você já ia começar contando, mas eu só queria contar para quem está ouvindo que eu vi essas fotos e sugiro que vocês entrem no site, no Instagram, né? É @jardim agroecológico, isso, não é isso? Lá isso, também dá para ver, né? O que vocês fazem, que é dá para ver. incrível. Conta Uhum. um pouquinho então pra gente desse projeto. Então, a casa que eu morava em São Paulo, ela ficava exatamente entre a Horta das Corujas e a Praça da Nascente. E Uhum, uma moradora comprou a rua inteira, inclusive a minha casa, para fazer um prédio. A gente acabou saindo de lá e eu fiquei um ano procurando uma casa para mudar. E nessa busca, eu fui vendo que a maioria das casas ou não tem jardim, eles estão concretados, né? Ou tem uma grama, um gramado. E alguma uhum, planta tal, que não, né? Alguma planta até exótica. E eu fui me distanciando um pouquinho mais de São Paulo, cheguei até aqui a Granja Viana, Carapicuíba, que é 40 minutos de São Paulo, 20 quilômetros, pouquinho. E achei uma casa que fica do lado de uma nascente, do lado de uma florestinha. E o jardim uhum, dessa casa, ele estava completamente abandonado. Tinha só uma grama bem ressecada e o solo bem degradado. E algumas uhum. plantinhas assim ornamentais. Então, eu decidi trabalhar nesse jardim de uma forma a inspirar as pessoas a transformarem esse espaço, que todo mundo tem um espacinho, num lugar que seja um abrigo de biodiversidade, né? Insetos e todo tipo de bichinho que tiver ao redor. Um lugar que possa infiltrar a água da chuva para abastecer nossos lençóis freáticos, né? Essa coisa do cimento e essa grama também é sempre um lugar também. A maioria dos jardins tem muito cano de drenagem. Se tem grama embaixo, você vai ver que tem drenagem. Então Uhum. vai embora toda essa água rapidamente. Então eu fiz o contrário. Aqui estava cheio de cano de drenagem. Eu fui achando eles e tirei todos. Tirei toda a grama com a enxada e comecei a construir claro, fiz uma composteira para já ter solo, né? Enquanto eu ia fazendo toda essa infraestrutura, fiz uma composteira e fui fazendo com que o solo se tornasse esponjoso para poder segurar a água da chuva. Fui fazendo jardins de chuva, biovaletas, fiz também círculo de bananeira para aproveitar a água da pia da cozinha. O que é um E jardim de chuva? Desculpa te interromper. O que seria? jardim de chuva é basicamente um canteiro côncavo, em forma de bacia. Hum, Isso permite que, quando chove, a água fica ali e vai aos poucos sendo absorvida pelo solo até eventualmente chegar no nosso lençol freático. Então, é um canteiro entendi. que é muito legal, é uma tecnologia que está sendo usada em muitas cidades para combater enchente, né? Porque a enchente vem da gente ter o solo impermeabilizado, Entendi. não conseguir penetrar no solo. E isso é péssimo para os nossos rios, porque chega toda essa água suja da rua no rio direto. E o jardim de chuva, além de tudo, ele filtra a água. Você coloca plantas ali e o solo vai começando a ficar esponjoso também. E isso permite que a água vá sendo filtrada e chegue no lençol freático limpa.
Então melhora a qualidade Nossa, de vida. então por isso a importância da gente ter mais áreas permeáveis, né? As pessoas teriam que ter essa educação para entender o porquê de não fechar tudo, concretar tudo, né? Que isso tem uma importância real, né? Até para a vida das pessoas que gostam de metrópole, dessa coisa mais cimentada, né? Isso. Então, a ideia do jardim é essa, como que cada jardim pode contribuir para o ecossistema do todo, né? Como é que ele pode contribuir para o todo. Uhum. Nesse, nessa questão da água, muito forte. Então, até o meu vizinho, aquele tinha um concreto, ele já tirou, a gente já está fazendo, Você já convenceu? começou a contagiar. E a ideia do jardim é essa, é de contaminar as pessoas com essa visão de que a gente pode, como uma unidade, cada jardim sendo uma unidade ecológica, que faz parte de um todo, né? Não, é incrível aquilo que você estava falando antes, né? De que cada um com as suas pequenas ações, mesmo que micro de formiguinha, né? Porque realmente se cada um cuidasse do seu jardim, né? Do seu entorno, o todo realmente ficaria muito melhor. E a ideia da biodiversidade, o Círculo de Bananeiras também é muito legal. Conta, eu sei o que que é, já vi, mas queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo, quem não conhece, de Ah, repente dá tá. vontade de Uhum. fazer. Ah, legal. Então, o Círculo de Bananeiras eu fiz para a água da pia da cozinha, que é uma água que está cheia de nutrientes, é uma água boa e ela geralmente vai embora com o esgoto. Então, eu desviei o cano, em vez de ir para o esgoto, eu conduzi ela para uma bacia que eu cavei. Eu fiz em 2 dias, é muito fácil. Então, primeiro eu cavei uma bacia de mais ou menos 1 metro de profundidade por 1,5 metro de diâmetro. No fundo da bacia, a gente coloca troncos, galhos e no topo folhas, e é só isso. Então, esse cano que sai da cozinha é conduzido para o centro dessa bacia, e quando você Uhum, lava a louça, essa água vai entrando na bacia, os micro-organismos começam a habitar esses nichos, né, dos troncos, dos galhos e folhas, e vão digerindo todo esse material, e no entorno você planta bananeira ou planta taioba, tem várias, o que você quiser na verdade, né? Folhagens de folhas largas, legal. E elas vão evapotranspirar essa água e vão produzir bananas, né? uhum. Então você está mantendo, fechando um ciclo, né? Um pequeno ciclo. Em vez da água ir embora, ela está produzindo alimento, hidratando o solo por baixo, e é incrível, porque eu nunca preciso regar essa área do jardim que é aqui na frente, eu nunca rego. Só o círculo de bananeiras dá conta de hidratar todo esse solo. Com essa água que saiu da pia. Incrível, né? E a gente precisa ter esse olhar muito próximo para a água. Ela faz toda a diferença em qualquer regeneração, né? A gente precisa muito regenerar as águas. Então, eu também fiz uma cisterna para recolher água da chuva. Ela tem 3.000 litros e mesmo que venha 3 meses de seca, eu tenho água para poder regar. Às vezes a Sabesp corta o fornecimento, eu já socorri vizinho com um balde de água da cisterna para poder dar descarga, pelo menos. Então a gente tem que criar umas resiliências assim, né? E fiz Super um lago. importante. É, eu fiz um lago de chuva, né? A partir da água da chuva. E esse lago é incrível como muda toda a dinâmica do jardim, a presença da água pura. E o lago tem um equilíbrio natural. Não tem. Doug! Ai, meu cachorro. Não tem nenhum filtro, nenhuma bomba, nem nada complicado, nenhum cano, nenhum fio. Uma bacia que eu revesti e a água da chuva encheu ele e pronto. Eu enchi de plantas macrófitas, que são plantas que purificam e oxigenam a água. E hoje ele é parece um berço de vida, vem todos os bichinhos beber água, Ai, que vem lindo. as abelhas, elas precisam muito de água. A gente não percebe, mas as abelhas, as borboletas, as libélulas. Agora ele está cheio de girino, vem os sapos. Então é um lago selvagem mesmo, para a vida que está ao redor poder ter água. E ele não dá nenhum tipo de trabalho nem nada, tá? A água sempre pura e cristalina. Que incrível, né? E aí, nesse perfil que você tem do Jardim Agroecológico, eu vi que você está ensinando algumas pessoas
a como fazer o seu próprio jardim e outras coisas, né? Eu vi um videozinho que vocês postaram de como fazer a composteira, que você vai, acho que postar mais, né? Mas você fez tipo um teaser assim, e Sim. aí você falou uma frase que eu achei muito linda, que eu até anotei aqui. No final do vídeo você fala: o que a gente está fazendo é imitar o que a floresta faz há milhões de anos, né? Achei tão bonito isso, porque é isso, né? A gente precisa aprender a observar mais a natureza e levar essas tecnologias que você citou, né? Levar essas tecnologias para dentro das nossas casas e para fora também, né? Para as nossas cidades, né? Para poder continuar vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como, bom, você já falou um pouco, mas como a importância dessa observação, né, da gente se inspirar talvez, né, na natureza. Aham. É, todo o ensinamento vem da natureza. Ela tem a tecnologia perfeita para purificar a água, purificar o ar, produzir alimento, melhorar o solo. Ela é a grande mestra. Então, o nosso papel é aprender com ela, é humildemente nos colocar diante dessa maravilha que ela é de perfeição e aprender com ela. E é simples, na verdade, porque basta observar com atenção, porque você também é natureza, você, né, a gente não está separado dela, nós somos natureza. A gente se separou nessa loucura que foi essa urbanização e essa concretação de tudo e esse distanciamento. Mas quando você começa, vira uma chavinha e se conecta aos processos naturais. Então, por exemplo, a composteira. Realmente, a floresta faz isso, cai o galho, o bichinho morre, o passarinho faz cocô, a fruta cai. E isso tudo produz o solo mais maravilhoso e perfeito que existe. A gente não precisa de nenhum adubo químico, nunca Nem um precisou. fertilizante, nem nada disso. Pois Não, é. a natureza nunca precisou e sempre produziu abundância. Então, a gente olhando como que ela faz, a gente é só imitar. Então, a composteira é exatamente a imitação do que ela faz. Tem vários outros benefícios, né? De, por exemplo, só uma composteira. Se todo mundo fizer uma composteira, a gente vai deixar de mandar para o aterro todo esse material que vira o melhor solo do mundo e vai estar também sequestrando o carbono da atmosfera e revertendo essa história do aquecimento, né, da nossa crise climática. A gente vai Uhum. reproduzindo o carbono no solo. Então, são atitudes muito simples. Uma outra coisa que é muito simples é cobrir o solo com folhas. Quando você vai na floresta, você vê que está sempre o solo coberto com folhas. Se você levanta as folhas, você vai ver o solo preto, fofo, lindo, com aquele Úmido. cheiro úmido, isso. Então, isso conserva a água, conserva os micro-organismos, protege de erosão, só traz benefícios, reintroduz o carbono no solo. Então, são atitudes realmente muito simples. Você não precisa estudar né, nada. Você, com poucas instruções e poucas inputs assim que você recebe, pronto, você já entra nesse lugar de se apropriar desses conhecimentos e praticar, que realmente é muito simples. Pois é, a Então, gente, o Comida e Cultura, nós somos um projeto que a ideia é a gente ensinar as crianças a cozinharem dentro das escolas, né? A gente está num legal. currículo aqui em São Paulo e a ideia é que a gente vá para vários currículos de várias escolas, atingindo vários estudantes, né? E a ideia não é simplesmente que as crianças aprendam a cozinhar, que já é uma coisa bastante incrível, né? Porque propicia autonomia e um monte de outras coisas, um olhar crítico, né, para o que elas estão comendo e como isso está interferindo no corpo delas, né? Mas a gente gosta muito de trazer esse olhar sistêmico mesmo, né? Então, desde onde o alimento foi plantado, como, por quem que ele foi plantado, aonde ele, né?
e depois o que, que precisa para que ele cresça, né? Essa questão importante das águas, né? A gente fala bastante sobre isso com as crianças, tem uma pequena hortinha lá, e a gente tenta fazer todo o ciclo, composta, tem minhocário, e mostrando toda a biodiversidade também que existe no Brasil, né? Trazendo todos os biomas, para que a gente entende, assim como você falou, que a gente é natureza, que em algum momento, não só quando vieram as cidades, mas talvez antes disso, né, houve uma ruptura mesmo, né? As pessoas começaram a entender, acho que mais assim na industrialização veio bastante isso, né? Entender que a natureza está aí como um bem de consumo, né? Para servir nós, seres humanos, superiores a todo o resto. E agora a natureza está dando, não é que dando troco, mas está nos mostrando, acho que ela nem faria isso com a gente, mas ela está simplesmente abrindo nossos olhos e falando, olha só o que vocês estão fazendo. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho que você faz, o trabalho nas praças, é isso que você falou, né? Trabalho de formiguinha. Às vezes a gente se vê sozinho, fazendo uma coisinha tão pequena, fala, será que isso vai chegar em algum lugar? Mas com essas lives que a gente tem feito, está sendo bastante inspirador e ver que em vários pontos, de várias maneiras, as pessoas têm né, se juntado e pensado em fazer tudo isso. E aí queria aproveitar e te perguntar se você acha que a alimentação tem a ver com o processo educativo. O que, que você pensa sobre isso, né? O que se o alimento é capaz também de trazer para a gente esse olhar, né, da educação. Eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. O alimento está na base disso, dessa grande transformação. Porque a partir do momento que a gente começa a ter esse novo olhar para o valor do alimento e saber de onde ele veio, tudo muda, a sua percepção toda muda. E também a regeneração, né? Essa cultura de plantar tudo com veneno, é o que nos levou a essa nossa crise também. Então, Uhum. mudar o modo de produzir nosso alimento com a ótica da agroecologia, da permacultura, da natureza, e consumir esse alimento que tem uma outra qualidade, um alimento plantado com esse cuidado da agroecologia e da regeneração, ele tem uma outra qualidade nutricional, de sabor, de tudo. Então, eu acho que é uma missão assim fundamental trazer as crianças para perto disso, mudar essa coisa de consumir tudo prontinho, né, nos pacotinhos, cheio de umas É. formulinhas ali que você nem sabe o que é, e, e perceber que, claro, tudo muda completamente no mundo inteiro, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente agora tem, né, para vencer esse turning point que a gente está, é mudar o nosso modo de consumir, o que a gente come, né? Com certeza. É muito E eu legal. fico pensando que só através da educação, né? Só através desse entendimento, né? Porque a pessoa para mudar, para se, né, para transformar o jeito como ela pensa, só a partir de entender. E como é que ela vai entender? Só se as pessoas que já estão nesse movimento conseguirem passar essas informações mesmo, né? Porque eu estou falando assim da grande população, né? Não estou falando de uma classe média, né? Eu estou falando que isso teria que chegar realmente em camadas, fazer um trabalho de base, assim como tem o outro lado da moeda que fez um trabalho de base tão grande que aí acho que a gente elegeu as pessoas que a gente acabou elegendo, né, como população. Então eu fico achando que a gente tem que fazer um trabalho de base inverso Uhum. com todo esse tipo de informação para que realmente as pessoas comecem a entender a importância de não só se fazer essas coisas particularmente, mas como você falou, de se criar políticas públicas que nos permitam continuar sobrevivendo em cima desse Uhum. planeta, né? Uhum. Enfim, foi só um É. desabafo emocionado, porque realmente está bem Imagina. É, complicado esse momento, é, né? Enfim, sim. André. Uhum. E É. então, voltando um pouco para a história
do plantio, você acha que é possível uma transformação mesmo desse sistema que a gente tem de, de plantio convencional, vamos dizer assim, a gente transformar isso numa agroecologia assim, uma coisa maior, porque a gente tem tanta monocultura, né, tanta aqui no Brasil, você acha que poderia ser transformado ou é uma ideia muito utópica, uma transformação dessa amplitude, vamos dizer? Eu acredito que sim. Os sistemas, por exemplo, de produção de alimentos agroflorestais, que é muito bacana, eles já estão sendo experimentados em larga escala no Brasil e eles dão super certo, são mais produtivos do que os sistemas convencionais com veneno. Uhum, E então, já existem muitos exemplos. O MST, ele produz o melhor arroz orgânico, eles produzem muita comida, tudo com a agroecologia, sem veneno. Então, tudo uhum. orgânico. Então, é claro, é possível, sem dúvida alguma. O que a gente está lutando é contra essas forças antigas, né, que estão ali ainda se segurando, mas logo eles vão cair, eles não vão ter tanta força para se segurar contra tudo e todos, porque é muito urgente que eles caiam, né, saiam desse lugar de comando e de decisão, mas tem uma resistência muito forte do outro lado, e eu acredito muito nela. E eu acredito que nós, dessa resistência, temos a natureza a nosso favor, que é a maior força que existe. Então, e sim, é possível regenerar. A natureza nunca para de regenerar. Você vê, às vezes você está andando na rua, tem uma fresta de concretinho e está nascendo uma florzinha ali no meio do concreto. É verdade, é Nunca para. verdade. Ela nunca para. Então, eu acho que uma das nossas missões também é ter essa esperança, sabe? Se a gente segurar essa onda mesmo, né? Com essa. E não é uma esperança utópica, no sentido de ser. É uma esperança real. Eu acredito de verdade, a gente pode. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente pode, e a gente pode começar onde nós estamos, do jeito que conseguimos, e contaminando quem a gente conseguir, e transformando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você vai ver, a gente juntos tem uma grande potência de transformar. Eu É acredito. isso mesmo. Que bom ouvir você falar. A Elaine de Azevedo também falou, a gente não pode, nesse momento, a gente pode até estar um pouquinho pessimista, mas a gente tem que ter ações otimistas, né, que vão contagiando. E Uhum. é isso mesmo que você falou. Deixa eu ver aqui, o Gilberto está falando, se as pessoas não jogarem meio prato de comida no lixo cada vez que se alimentam, já seria 50% a mais de alimento disponível. Sim, essa questão de desperdício também é uma questão que está totalmente ligada com o alimento, né? E totalmente ligada também com a compostagem, né? A É. regeneração, tudo isso que a gente está falando. É um ciclo mesmo, né? Que tem que se Uhum. fechar. Uhum. Exatamente isso. Gilberto, né? Eu concordo. O desperdício, inclusive também o desperdício de água, tem um dado que é 40% da água da Sabesp se perde nos canos velhos e furados em vazamento. E É aí tem que. mesmo, nossa senhora. Não conhecia esse dado, é muita água, né? Opa, travou para mim um pouquinho você. Oi, Andréia. Deu Agora uma voltou. saída. É. Então, claro, o Falei que não desperdício. sabia desse dado de 40% de água perdida. Isso. Então, se a gente se focar em não desperdiçar, a gente vai ter abundância de água, por exemplo. E essa história do desperdício de alimento é uma loucura. Só 5% me parece, são compostados nos Estados Unidos, tem esse dado, só 5%. Então, dos resíduos orgânicos. E isso poderia estar produzindo o melhor solo do mundo. Então, por outro lado, tem exemplos de cidades que já estão fazendo isso, como São Francisco, é incrível, eles compostam absolutamente tudo. Então a gente tem que ir pelos exemplos que já estão dando certo e ir expandindo, né? Eu acho que essa é uma lógica que a gente pode seguir.
É isso mesmo. E Andréia, você durante essa pandemia tem mudado a sua alimentação? Ela continuou da mesma forma? Teve algum tipo de alteração? Conta pra É, gente. um pouco sim, aqui pertinho de onde eu moro tinha uma feirinha orgânica todo domingo. E aí com a pandemia ela fechou. E assim, é um pouco difícil conseguir o alimento orgânico por aqui, mas eu vou me virando e eu planto bastante tudo que é folha. Então eu dou um rolê todo dia no jardim, eu saio com uma mão cheia de coisa verde. Tudo misturado, geralmente mato, né, as punk, que eu adoro, elas são incríveis. Uhum. Eu gosto mais de plantar punk ou de deixar elas Imagino crescerem. que no seu jardim deve aparecer muito, né? Nossa, Porque é se você incrível o deixa que assim aparece. livre, Uhum. Eu acho que metade, tem umas 300 plantas, mais ou menos metade veio sozinha. É porque a gente vai melhorando o que solo, vai incrível! melhorando a captação de água e tal, e de repente você vê o jardim tá cheio de plantas, às vezes eu nem sei quem é, mas deixa ela lá. E É isso que eu isso ia te geralmente, perguntar. Quando você não sabe o que é, você deixa, aí você procura saber o que é é, depois, assim? sim, tem um grupo no Facebook que chama Identificação Botânica e tem outro que chama Identificação de Punk. Então você tira a foto, fala onde é, e eles logo tem Hum, algum biólogo ali, um botânico que te fala o que que é. É bem legal. que máximo. É. É, Identificação botânica. Vou isso. até anotar. Ou identificação Legal. de ponto também tem outro, bem legal. E, e assim, eu acho que então minha alimentação mudou um pouco nesse sentido de não ter mais a feirinha, mas eu estou sempre com as folhas, pelo menos aqui que a gente consome todo dia. E a minha alimentação é bem simples, na verdade, não tem nada de muito elaborado. Tudo que eu consigo comprar orgânico eu compro, né? Você lembra de quem te educou alimentarmente, assim, quem te ensinou a comer na sua infância? Como é que foi esse processo? A, a minha avó materna era iugoslava e ela cozinhava as comidas da Iugoslávia. E eu aprendi a fazer um monte de comidas com ela, principalmente os doces. E eu Que faço delícia. todo Natal, eu faço esses doces iugoslavos. E a minha mãe também me ensinou. E o meu pai é tcheco. E ele também cozinha muito bem. Agora não, que ele está muito velhinho, mas ele cozinhava muito bem. Principalmente, bom, caças, né? Carne de caça, coelho, pato, esses bichos ele adorava. E muitos molhos, e uns pães cozidos, e muitos molhos. Que delícia. Então, Então era eu uma aprendi família muito. que cozinheiros, né? Que gostavam de Sim, cozinhar. muito. E aí, Que então eu aprendi maravilha. bastante coisas com eles e ensinei meus filhos. E quando são comemorações, a gente faz aquelas tipo Vepšok Nednozelno, aquelas comidas Svetkovic Nedlik, que não dá nem. Que é? Que é? Conta pra gente assim, mais ou menos, como A comida, como que é? isso. Vepšok Nednozelno, por exemplo, é um porco assado com um monte de legumes e zelno é chucrute. Eles fazem muito Hum, fermentado, né? Então, na casa da minha avó era muito legal, ela tinha subterrâneo uma geladeira, assim, que não era, era só o frio da terra mesmo, e um monte de potinhos de tudo que era fruta, tudo que era legume, ou picles, né, ou chucrute, ou as geleias, as compotas, as que delícia. no inverno eles colhiam, aí preparavam tudo para no verão eles colhiam e para poder ter No, no no inverno. inverno. É Você sabe que outro incrível. dia a gente estava ensinando as crianças, que a gente tem feito aulas online, e as famílias acabam participando, né, com esse afastamento social. E a gente estava ensinando a fazer geleia, e um avô justamente contou exatamente o que você está contando. A gente estava fazendo geleia de morango, ele falou que eles colhiam no verão e aproveitavam para deixar abastecido e faziam as geleias que se mantinham depois do inverno porque não tinha muita comida, né? O E Gilberto está perguntando em é, que região a gente está. Não sei se vai a pergunta para mim ou para você, mas ambas estamos em São Paulo, né? eu estou em Carapicuíba, que é Grande São Paulo, né? Grande São Paulo, que é onde fica o seu jardim agroecológico, né? Isso.
que ela contou no início da entrevista. E o projeto Comida e Cultura também está em São Paulo, a gente está numa escola na Zona Oeste de São Paulo também. Ai, que legal. E a gente está muito animado em ampliar o projeto e ir para outros lugares, porque é um assunto que a gente vê que reverbera muito, né? Assim, ensinar as crianças a comerem acaba reverberando nas casas, né? Nas famílias, todo mundo começa a repensar a alimentação, repensar em todos esses ciclos e a querer ter composteira em casa. Então, é o que você falou, ir contaminando, né? De boas ideias e bons hábitos, né? Porque a gente acredita que também a alimentação é muito uma questão de hábito, né? Uhum. E a gente agora está mal habituado a comer tudo em pacotinho, que nem se falou, abrir um monte de saquinho. Isso. E isso tem feito mal para o planeta e para a gente como indivíduo, né? E é tão legal, as crianças amam horta, amam, né? Comer ali direto da terra, o que elas plantaram, é tão legal, elas amam. Eu fazia É, muitas vivências aqui no Jardim Agroecológico antes da pandemia. A cada mês eu fazia uma vivência e sempre vinham muitos professores e professoras de escolas para que entender legal! como implementar a horta na escola com essa ideia da agroecologia, né? E aí eu comecei a trabalhar também numa escola que é aqui perto, e a gente transformou a escola completamente, que era um barranco seco, sem nenhuma planta. Hoje é uma floresta cheia de Que comida, tem até um incrível, lago. Andréia! É Nossa, incrível, muito legal. é Quem muito sabe a gente legal. ainda não trabalha junto, né? Ah, Fazendo o ciclo todo, né? Dentro de uma isso. escola. Isso seria o sonho maior e Ai, que melhor. demais. Que legal. Ah, vou adorar. Puxa, bom, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por ter cedido esse tempo para a gente. E também agradecer a sua disponibilidade, enfim, né? E desculpa que fez um barulho aqui, aí eu acabei me desconcentrando. E convidar todos que estão nos ouvindo para participarem das nossas próximas lives também, verem as entrevistas que já foram gravadas aqui no nosso Instagram, tá no nosso IGTV. E queria te fazer uma última pergunta. E também queria te parabenizar, né, pelo seu trabalho, que eu achei o máximo, achei muito incrível. Quando eu Ah, comecei a te obrigada. seguir e conhecer um pouco mais sobre o que você estava fazendo, eu realmente virei muito fã. E queria te fazer essa última pergunta. Queria te perguntar, Andréia, você tem fome do quê? Uh, ah, ai, eu tenho fome de regeneração. Eu acho que a gente Boa. tem muito a regenerar. Quando você começa a regenerar, vira quando você regenera alguma coisa fora, você regenera dentro também. E vira uma coisa que te retroalimenta, sabe? Você vê um lugar regenerado, que nem essa escola que eu te falei, te enche de certeza, não é nem de esperança, de que a gente consegue regenerar este Nossa, mundão. é isso aí. Que lindo terminar com esse seu depoimento para a gente seguir otimista aí para esse caminho Verdade. que a gente tem. Então, Isso. muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Sigam a Andréia no Jardim Agroecológico e o Projeto Comida e Cultura aqui no nosso perfil, para dar força para os nossos trabalhos de formiguinhas. É isso Isso. aí. Andréia, Obrigada, gente. obrigada. Adorei estar com você, adorei te conhecer, adorei conhecer seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, Andréia. Tchau.